Oiê, tudo bom com você? Olha eu aqui de novo, continuando aqui, ainda está o rabisco da aula anterior. O tema do capítulo 3 do nosso livro é conjuntos reais, só que eu ainda não falei sobre ele porque nós estávamos falando dos números irracionais, ok? Se você perdeu a aula, volta lá, não assiste essa sem assistir a outra, senão você não vai entender nada, tá bom? Então é o seguinte, pessoas, está cansado? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, números irracionais. Agora mais um professor dos reais? Sim, e eu vou te dar uma boa notícia. Você vai ouvir isso de novo no nono e no primeiro ano do ensino médio, e lá no ensino médio você vai falar sobre os números imaginários, os números complexos. Então isso não acaba, ok? A matemática é infinita, vai acabar como, né? Então vamos lá, vamos falar então, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Aqui foi as explicações que eu dei, alguns exemplos de números irracionais, e agora o que é o tal do conjunto dos números reais. Olha só, se unirmos o conjunto dos números racionais, quais são os conjuntos dos números racionais? Todos juntos. O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, junto com os números irracionais, nós teremos, então, um conjunto chamado de conjunto dos números reais, que ele é indicado por esse R aqui. Ufa, finalmente, professor, uma letra que dá certo, né? Esse R de números reais. Aqui, ó, ele tem duas perninhas aí também, tá bom? Cheio das pernas esse conjunto dos números aí. Captou a ideia? Não entendeu nada do que eu falei? Então vamos falar o desenho aqui, irmãos. Esse amarelinho aqui é o primeiro conjunto que a gente estudou. E percebe que o seu livro ele é tão legal que ele deixa tudo coloridinho para você identificar. Então, imagine que aqui dentro do amarelinho está todos os números naturais, que começam lá no zero e vai até o infinito. São números inteiros e positivos. O zero não é nem positivo nem negativo, mas não vamos entrar em detalhes. Aí esse aqui, laranjinha aqui ao lado, é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Ok? Quem se acrescentou nesse conjunto? Todos os inteiros, incluindo zero positivos, e agora quem entra na jogada? Os negativos. Show de bola. Aí esse roxinho, lilazinho aqui, quem é esse cara aqui? São os racionais. Lembra que todo número natural é racional? Todo número inteiro é racional, por isso que ele está dentro um do outro. Ok? Quem são os racionais mesmo? São aqueles carinha que tem vírgula, que tem dízima periódica, o número ele é decimal exato, não exato, ele é representado de uma forma de uma fraçãozinha, e toda fração, não precisa nem fazer a conta, tá? Toda fração escrita do modo correto, né? Tem que ser o número inteiro, não vai colocar o número com vírgula da fração. Toda fração é um número racional. Você não precisa fazer a continha para saber se vai dar uma dízima periódica, se vai dar um decimal exato, ou se vai para o infinito sem repetir. Não. Se forem dois números inteiros, um em cima e outro embaixo, sempre vai ser um número racional. Só vai dar um número infinito, um número irracional, infinito, sem uma dízima periódica, se for outra continha. Você viu ali, por exemplo, da raiz quadrada. Ok? Então tá, então esses carinhas que estão nessa parte aqui, nós compreendemos o conjunto dos números racionais. O roxinho é tudo uma coisa só. Aí está separado aqui. Quem está separado aqui? Os irracionais que nós vimos na aula anterior. Quem são os irracionais? Né? São aqueles números decimais que vão para o infinito e não tem uma dízima periódica. Esses são os irracionais. Então, quando a gente junta todo mundo junto, aqui ó, o universo, aqui ó, quando a gente coloca todos esses números juntos, nós temos os números reais.
o número para colocar. Captou a ideia? Pelo menos até o nono ano. Lá no ensino médio, você vai ver o complexo, imaginário, que aí, é imaginário, não é real. Ok? Mas por enquanto, qualquer número que a gente colocar, pode ser o pi, pode ser o fi, pode ser uma fração, pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número com dízima periódica, todos eles são racionais. Então, quais são os números racionais? A junção de todos esses juntos, tudo junto e misturado. Esse é o conjunto dos números racionais. Será que dá para a gente fazer uma reta numérica, então, com os números racionais? Pelo amor de Deus, professor, eu não aguento mais reta numérica, professor. Se você apertar um botão e tiver uma reta numérica com os números racionais, eu desisto, professor. Então, vamos desistir? Opa, não tem, acabou. Olha só que legal. Porque, olha só, mesmo que nós representássemos os infinitos números racionais da reta numérica, ainda haveria pontos da reta que não estariam associados a nenhum número racional. Ok? Já com a representação de todos os números reais, a reta numérica conterá exemplares de todos os tipos de números reais. O que isso quer dizer, professor? Que todo número real tem um único ponto correspondente na reta numérica e todo ponto na reta numérica corresponde a um único número real. Ok? Então, se você tem ali, você está fazendo a reta numérica. Qualquer número que você tiver na reta dos números racionais vai ter um pontinho, por maior ou menor que seja nessa reta numérica. Só que esse pontinho é só para aquele número. Não vai ter dois juntos no mesmo ponto, nunca. Mas só isso. E nós não vamos fazer isso. Não com os números reais agora, porque não há necessidade. Porque a gente, quando faz, se ele é a junção desses números aqui, a gente já faz a reta numérica desses números aqui. Como é que você vai colocar um número irracional na reta numérica? Vai ser por aproximação, porque como é que você vai achar um número que vai para o infinito sem ter uma dízima periódica para colocar na reta numérica? Vai ser aproximado, ok? Então, não vamos nos ater a isso e ninguém vai tentar fazer isso e te perguntar uma vez da vida. Por isso, nós não vamos fazer isso. Certo, pessoas? Então, acaba essa aula por aqui também. Nós vamos ter uma prova só nos conjuntos dos números. Se você tem o seu livro, continua o conteúdo. Primeira aula estava lá, potência e radiciação, e nós não falamos nada de potência e nada de radiciação, porque a gente precisava entender esses conjuntos para começar a fazer a continha de potência e de raízes com esses números diferentão um do outro. Mas aí vai ficar muito extenso o conteúdo se a gente começar a falar agora de potência e raiz. Então vamos dividir no meio. Vamos fazer uma provinha aqui só sobre os conjuntos dos números e depois a gente vai se ater ao que finalmente diz no capítulo inicial do nosso livro, ok?